Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, neste segundo domingo da Quaresma, nós celebramos a nossa fé e na caminhada quaresmal, o convite é para que nós possamos perceber como está a nossa fé, em quem nós cremos, como que nós vivemos a nossa fé no dia a dia da nossa vida. Então a liturgia da palavra deste segundo domingo, ela vai nos propor essa reflexão, começando por Abraão, que é um grande exemplo, modelo de fé para todos nós. Abraão foi colocado à prova, nós o vimos na primeira leitura de hoje. Deus o colocou à prova, pediu para que levasse o seu filho, a quem ele tanto amava, levasse lá numa montanha, no monte chamado Moriá, e lá sacrificasse o seu filho. E Abraão, então, obediente a Deus, ele pegou o seu filho e levou até o alto da montanha. Então Deus quis provar a fé de Abraão. E naquele momento, então, Isaac, o filho de Abraão, foi substituído pelo cordeiro, aonde aí Abraão pôde sacrificar o cordeiro e oferecer a Deus. E agradecer também, louvar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, principalmente este grande dom que Deus deu a Abraão para toda a humanidade. Porque Deus disse: olha, pela tua obediência, agora toda a sua família, todos os povos terão vida em abundância, a sua descendência será numerosa. Olha, a fé de Abraão gerou vida, gerou uma descendência numerosa que chega até nós, até os nossos dias. A fé de Abraão para nós é um modelo, onde nós precisamos escutar a Deus, assim como fazia o próprio Abraão. Ele estava na escuta constante da palavra de Deus, ele aceita os apelos de Deus, ele responde com obediência total. Então perguntemos, como que está a nossa fé?
Será que nós escutamos a Deus, a sua palavra? Será que nós escutamos, aceitamos os apelos de Deus? Será que nós fazemos a vontade de Deus? Será que nós respondemos aos apelos de Deus com total obediência? Ou colocamos algumas restrições? Então, hoje, nessa primeira leitura, nos ensina através de Abraão a confiar em Deus toda a nossa vida, mesmo, sobretudo, quando parece que as coisas estão tão difíceis, tão longe da presença de Deus, sobretudo quando nós somos colocados à prova. Como está a nossa fé? São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, ele vai recordar justamente isso. Vai dizer que Jesus se entregou no lenho da cruz para nos salvar. É um amor tão grande. Então, assim como Abraão levou seu filho Isaac lá na montanha para ser sacrificado, mas Deus aí o substituiu pelo cordeiro, e o cordeiro foi sacrificado. Agora Jesus é o cordeiro que se sacrifica, o cordeiro que derrama o seu sangue para que nós tenhamos vida, paz, alegria, saúde, para que nós possamos conhecer o nosso Deus imenso, o nosso Deus cheio de misericórdia. Por isso Paulo, ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus entregou a sua vida, derramou o sangue por cada um de nós, né? Se Deus é por nós, Deus quer nos salvar, Deus quer nos dar a vida em plenitude, quem será contra nós? Confiemos então neste Deus soberano, neste Deus que tudo pode. E no evangelho de hoje nós ouvimos a fé dos discípulos, dos apóstolos, porque a fé dos apóstolos estava abalada. Eles começaram a seguir Jesus Cristo, Jesus convidou cada um pelo seu nome, e sabemos que no início é tudo uma maravilha, né? Mas depois, Jesus ele começa a revelar qual é o seu plano. E ele vai falar da sua primeira, vai anunciar a sua paixão, é o primeiro anúncio da paixão, dizendo que ele vai ser perseguido, maltratado, crucificado, morto e ressuscitará no terceiro dia. E aí os apóstolos ficaram muito abalados com isso, porque eles esperavam que seria um plano, né, de triunfo, de alegrias, de glórias apenas, e Jesus vem falar de morte, de perseguição, né? Ninguém quer perseguição, ninguém quer morte. Quando nós ouvimos, nós ficamos abalados também, nós também ficamos tristes. Imaginem os apóstolos ouvindo da boca de Jesus que ele vai ter que passar por tudo isso. Então a fé dos apóstolos caiu lá embaixo. Eles estavam alegres, animados, e de repente não tinham mais esta alegria. Então Jesus, ele toma 3 apóstolos apenas, Pedro, Tiago e João, porque eram os mais próximos de Jesus, e leva lá no alto da montanha, uma montanha chamada Tabor, e lá ele se transfigura diante deles. As suas roupas se tornaram muito brancas, brilhantes. Jesus quer mostrar o quê? Ele quer mostrar a sua divindade. Ele quer mostrar que ele é divino, que ele é Deus. Naquele momento, que foram alguns instantes, muito rápido, os apóstolos fizeram essa experiência com Jesus, tanto que Pedro, ele disse assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui mesmo, né? Então Pedro quis ficar ali mesmo, porque a experiência era tão boa na presença da divindade, de um Deus misericordioso. Jesus revela a sua divindade, né? Depois aparece também Moisés e Elias, que significa os profetas, a aliança do Antigo Testamento, que está tudo em unidade.
né? Não existe separação. Tudo que os profetas anunciaram, tudo que os profetas falaram, as leis, enfim, tudo aquilo se concretiza em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esta aliança definitiva que é selada para sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos fizeram essa experiência tão maravilhosa na presença de Deus, que eles não queriam mais voltar à realidade. Mas aí Jesus diz assim: olha, vamos voltar à nossa realidade, vamos descer a montanha. Olha, como é difícil descer, né? Subir até é fácil, mas para descer, nesse contexto do Evangelho, descer não foi fácil, porque nós queremos ficar lá no nosso comodismo, queremos ficar muitas vezes naquilo que não nos traz problema, não traz dificuldade, não traz desafio. Então tá bom. Mas Jesus diz: não, vamos ter que descer a montanha, porque nós temos que enfrentar a vida no dia a dia, né? E aí é que é a nossa grande dificuldade de nós nos colocarmos na presença de Deus, porque é no dia a dia que nós somos provados na nossa fé, somos desafiados, é no dia a dia que nós encontramos as dificuldades, os problemas, é no dia a dia da nossa vida que nós nos deparamos com tantas coisas que nós precisamos resolver, precisamos tomar decisões. Então, não é fácil a nossa vida no dia a dia. Mas Jesus é aquele que está conosco. Por isso, os apóstolos, eles foram fortalecidos na fé, para que eles pudessem enfrentar aquilo que viria pela frente. Nós, amados irmãos e irmãs, também somos chamados a olhar para dentro de nós. Como está a minha fé? O que é a fé para mim? A fé não é somente aqueles aspectos doutrinais que eu aprendi na catequese e para por aí. A fé é muito mais do que isso. A fé significa uma adesão ao projeto de Deus, adesão à palavra de Deus, né? Precisamos aderir constantemente. Quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, ela precisa entrar dentro de nós, né? E nós precisamos aderir àquilo que Jesus está falando. Não é somente escutar, que é muito fácil, mas a adesão, aderir, deixar que essa palavra se torne vida na nossa vida. Isso é fé. A fé também significa fazer a vontade de Deus, procurar sempre fazer a vontade de Deus. A fé é também uma resposta, exige uma resposta de nós. Se Deus se comunica conosco, se Ele propõe, nós precisamos dar uma resposta. A fé é uma resposta. A fé também é um serviço, porque nós precisamos a cada dia nos colocar de prontidão e generosamente ao serviço de Deus. A nossa fé é uma ruptura também com os ídolos deste mundo, né? Com o nosso passado, muitas vezes velho, da hipocrisia, da falsidade, né? Os ídolos que muitas vezes nos impedem de viver a nossa vida como ela é. Então, a fé significa fazer essa ruptura com todos os ídolos da nossa vida e do mundo. Também significa escutar o que Jesus diz. Uma voz lá do alto diz: escutai tudo o que o meu filho disser. Então, Deus nos coloca também essa proposta de escutarmos tudo o que Jesus nos diz. Também é reconhecer o Cristo desfigurado nos nossos irmãos e irmãs, naquele que é doente, naquele que não tem o que comer, naquele que está perdido, naquele que não consegue viver a sua fé sozinho, né? Esse irmão, esse Cristo desfigurado que está nos nossos irmãos e irmãs que nós nos deparamos no dia a dia, também é fé, né? Uma fé mais concreta. A fé não é somente dizer: Senhor, eu creio em Deus, mas é também viver no concreto do dia a dia a nossa experiência com Deus.
Então é uma ação também, né? Assim como os apóstolos, eles tiveram que descer a montanha para enfrentar a realidade do dia a dia. A fé é ação. A fé é ação também, onde nós descemos a montanha para ir ao encontro do próximo, para viver a nossa vida como ela é, mas deixando que Deus possa agir na nossa vida, nos ajudar, nos fortalecer na fé e também para que nós possamos alcançar a santidade. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir esta graça, pedindo a Nossa Senhora das Dores que nos ajude a viver a nossa fé, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine a viver uma fé verdadeira. Como está a sua fé? O que é a fé para você? Vamos refletir e nesta Santa Missa coloquemos tudo aquilo que nós mais precisamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.